Então, como ele vai falar aqui, né, incorpora toda a essência dos contos de fadas. Eles contêm maravilhas. É essa a dimensão, é por isso que o Tolkien fez essa correlação. É a dimensão da maravilha, né? E essa maravilha pode se expressar tanto nos milagres de Jesus Cristo, quanto no milagre maior, que é a nossa salvação, que é a nossa redenção, que é a nossa ressurreição com Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e em Cristo fomos restaurados. Então ele diz aqui, ó, peculiaridades artísticas, uma mítica, bela e dinâmica em seu significado perfeito e restrito. Então há uma dimensão do mito aqui que ele fala, mas não é o mito enquanto história de Papai Noel, não. É o mito enquanto essa fonte originária de verdades supremas. E bela e dinâmica, né? Quer dizer, tem um movimento em seu significado que é perfeito, porque vem de Deus, por isso é perfeito, e restrito, porque está dito ali, quer dizer, há a salvação do homem e dos homens que vêm a crer em Cristo. É universal, é para todos, mas no sentido de todos aqueles que vêm a crer em Cristo, a crer em seus evangelhos. Quer dizer, não há aqui uma exigência de atos heróicos, homéricos. Deus conhece nossa estrutura, Deus conhece nossas fraquezas, Deus conhece nossas misérias. O que Deus nos pede é que nós reconheçamos essas misérias, nos arrependamos, nos voltemos a Ele em Cristo Jesus, para aí sim sermos restaurados e por Cristo passarmos consequentemente a fazer boas obras, por conta da salvação que vem de Cristo, fundamentalmente. Então, ele diz, e entre essas maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe imaginável. Mas essa história entrou para a história, ou seja, se pode falar, como ele fala aqui, num mito cristão, mas é um mito cristão que avança sobre a história, que é histórico, que funda a história, que funda uma cidade dos homens, como diria Agostinho de Hipona, que conduz-nos a uma cidade de Deus. Fazendo aqui uma correlação com Agostinho, por exemplo. Então, continuando um pouco, avançando um pouco, que é o desejo e a aspiração da subcriação, tem sido levado desde o término da criação. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe, já falamos isso no excerto anterior, quer dizer, alegria. Uma criança nos foi dada, e essa criança é o próprio Deus encarnado em seu Filho, Jesus Cristo. O evento natalício, ele é tanto antevisto pela fé, pelos profetas do Antigo Testamento, quer dizer, muitos dos padecimentos que eles passaram, tantos profetas no Antigo Testamento presos, açoitados, apedrejados, mas que anteviam essa eucatástrofe, anteviam essa alegria suprema. Deus viria na forma do Messias Jesus Cristo. E da história do homem. Aí ele continua. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Quer dizer, Cristo morre, mas ele ressuscita. E aí, em Cristo, ressuscitamos também. E essa é a fonte da nossa alegria. Essa história começa e termina com alegria. Quer dizer, boa parte da filosofia do Tolkien, do pensamento cristão, na verdade, né? Do Tolkien como do C.S. Lewis, é um pensamento, é um evangelho que é alegria. Sim, na vida temos tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci a vida, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente dizendo, começou com alegria, eu vim ao mundo, e vai terminar com alegria, eu vou voltar para buscá-los. Então, é uma história que começa e termina com alegria. Então, ela possui, os evangelhos, a história de Cristo, possui a consistência interior da realidade preeminente. Quer dizer, se analisar a realidade, analisar a verdade, analisar as estruturas que não são só conceituais,
mas analisar as estruturas que não são só intuitivas e nem muito menos místicas, mas as estruturas mais fundamentais, elas estão presentes na história de Cristo. Estão presentes enquanto alegria, que pode ser antevista aí pela Escritura, pelas Escrituras, no evento natalício, a vinda de Cristo, como também na sua ressurreição. É uma explosão de vida, é uma explosão de vida em abundância. Deus vem aos homens, Deus volta aos homens. A morte é vencida. Então, continuando aqui, finalizando. Em nenhuma das histórias já contadas, vamos descobrir que isso era verdade. Quer dizer, aonde essa história, aonde essa explosão de vida apareceu em outras histórias? Às vezes nós temos um relance. Mas da forma em que se mostra, e enquanto temos uma visão total dessa explosão de vida e amor, só em Cristo, só na Bíblia. E nenhuma delas os céticos aceitaram como verdade segundo seus próprios méritos. Não poderiam, porque o cético busca o seu próprio mérito. Busca a sua própria formulação em termos de proposições que pretendem dar conta da realidade. Nós temos um áudio no Filosofia e Fé Cristã que fala sobre a linguagem religiosa. Chama Linguagem Religiosa, analogia. É o dos áudios que tem lá, funciona em formato de podcast lá, é o mais acessado. Justamente por isso, porque é o grande problema da filosofia da linguagem de atualmente, e que vem propriamente com matizes desde o positivismo lógico. Quer dizer, o que é que vocês, religiosos, e aqui eu estou usando a palavra religiosa, eu nem gosto muito dessa palavra, mas tem que se usar aqui para poder, de forma pedagógica, mas o que é que vocês religiosos estão dizendo? Vocês falam o que não tem sentido, a gente não verifica no mundo, as proposições que vocês falam não podem ser verificadas, né? Não tem clareza, são ambíguas, ora, porque não pode ser analisado segundo uma lógica estrita, segundo uma lógica formalizável, ou segundo as lógicas propriamente que emergiram a partir ali do final do século XIX, mas propriamente a partir do testemunho. Lá eu sempre uso uma história que eu ouvi de um testemunho que eu acho muito interessante, e os melhores testemunhos cristãos, eles não vêm dos grandes intelectuais, às vezes acontece, testemunho, por exemplo, do C.S. Lewis, mas os melhores testemunhos cristãos, às vezes vêm de pessoas muito simples. Uma história que eu conheço, um testemunho, já li sobre, um cético, um ateu, tenta zombar de uma pessoa muito simples, dizendo a ela, olha, me prova aí a existência de Deus, né? Como se pudesse ser provado, né? Aliás, há um outro áudio lá sobre o Pascal em que a gente fala sobre isso, né? O Pascal ia achar esse negócio de prova da existência de Deus um absurdo, uma bobagem, porque ele vai dizer, olha, a mente humana, o coração humano não funciona dessa forma. Isso aqui é algo, ele não usa essa palavra, mas isso aqui é algo artificial. Não é assim que o procedimento, tanto intelectual quanto do coração do homem, funciona. Não é assim. Deus aparece no coração. Deus aparece nas razões mais profundas. Ele não aparece em torno de proposições lógicas, né? Por exemplo, eu gosto muito de usar um exemplo que é a questão do amor. Seja que tipo de amor seja, o amor do casamento, o amor de pais por filhos, o que quer que seja. Mas você perguntar por que você ama fulano, por que você ama a sua esposa, ou por que você ama seus filhos. A pessoa nunca vai fazer ali uma tese e elaborar umas proposições, e se isso, então aquilo, dado que isso, então verifica-se aquilo, logo, resultado, ama-se. Não vem assim, né? Claro, isso é o próprio senso comum, que às vezes é tão desmerecido na academia, já dá conta disso. Mas para não fugir muito aqui, terminando a história, o sujeito pergunta para a pessoa simples, para ele provar a Deus. E aí o sujeito era muito simples, não tinha muito estudo e tal, e ele viu que o outro sujeito lá era meio arrogante e tal, e ele deu o exemplo que ele achou o exemplo mais certo.
E o exemplo foi apontar para uma garrafa de leite. E aí, claro que o outro sujeito começou a rir, disse, mas eu estou te perguntando, você me provar a Deus, e você está mostrando uma garrafa de leite, que bobagem e tal. E aí a pessoa simples explica, né? Ele diz, olha, você está olhando ali, está vendo uma garrafa de leite agora. É a garrafa de leite que todo dia o meu pai acorda, bebe, deixa lá e vai trabalhar. Mas antes, quando meu pai não acreditava em Deus, ali não tinha uma garrafa de leite não. Ali tinha uma garrafa de cachaça. E todo dia ele já acordava, ia ali beber cachaça e depois ficava à toa, digamos assim, né? E tinha muitos vícios e tal. Mas hoje em dia não, ele acredita em Deus e aí ele vai e trocou a cachaça pelo leite, ele toma o leite e vai trabalhar. Eis Deus. Deus se mostra aí, nessa transformação. Deus é amor. Deus é Espírito. Pela graça de Cristo Jesus, há essa mudança, há essa transformação. E é aí que Deus se mostra. Deus não é provado cientificamente. Deus não é provado por frias proposições lógicas. Deus é provado na ação, uma ação que envolve um sujeito integral em todas as suas dimensões mentais, emocionais e espirituais. Muito bem. Terminando aqui o que o Tolkien fala, né? Ele diz rejeitar isso, ou seja, rejeitar essa eucatástrofe, rejeitar essa alegria da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo, obviamente só pode levar à tristeza ou mesmo levar à ira. Eu marquei aí no quadrinho nascimento e ressurreição, são as eucatástrofes que o Tolkien nos traz. E é isso, vamos finalizando aqui tanto esse vídeo quanto o vídeo anterior foram divididos aí, no caso, em duas partes, para não ficar muito extenso, mas procuraram justamente tratar disso. Quer dizer, as dimensões mais profundas de emergência dos significados mais essenciais da vida humana, que podem ser vistos, né, no que o Tolkien chama de eucatástrofe, a nascimento e ressurreição de Cristo, e que são fonte para todas as outras histórias, se vocês pensarem bem, mesmo que você não acredite. Mas se você for honesto o suficiente, você vai perceber que as dimensões que estão descritas nos evangelhos, o que está descrito sobre a vida de Cristo, elas vão aparecer volta e meia em vários filmes. A dimensão de redenção, a dimensão da misericórdia, a dimensão do sacrifício. E aí, se você, novamente insisto, uma dimensão de honestidade, até mesmo intelectual, se parar para se pensar nisso, vai verificar que essas dimensões, elas ocorrem em maior grau, em maior amplitude na história de Cristo. Porque Cristo é o centro. Cristo é a verdade. Como Pedro falou para Cristo, né? Mas mestre, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, Cristo é o centro. E é por isso que em termos de narração, em termos de outras histórias, isso acaba emanando. E aí nós encontramos lampejos, mesmo que tenha sido um ateu que tenha feito, um descrente que tenha feito. Já falamos aqui, todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então eles guardam essa imago Dei e guardam, pois, a atividade de criatividade que vem de Deus. Deus é o maior contador de histórias, ele contou a maior, a melhor, a mais verdadeira das histórias, que é a história do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui hoje e o meu desejo é que a fé venha a pensar e a razão venha a crer. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Amém.